pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Em continuidade às propriedades dos óxidos. Hoje nós vamos ver óxidos neutros ou indiferentes. Há três tipos de óxidos, neutros ou indiferentes, que é o monóxido de carbono, o óxido de nitrogênio, o monóxido de nitrogênio e óxido de nitrogênio. Que ao contrário dos óxidos ácidos básicos, eles não reagem com água, ou seja, a principal característica dos óxidos neutros, eles não reagem com água, nem com ácidos e nem com base. Por isso eles são chamados assim óxidos neutros. Tem essa tabela de comparação com os outros óxidos ácidos e básicos. Os óxidos ácidos, eles são formados a partir de não metal e oxigênio. Eles são considerados um composto molecular. Aqui alguns exemplos que a gente já viu anteriormente. Temos o óxido neutro, que ele é formado a partir de um não metal e oxigênio. Ele é um composto molecular. E temos esses três óxidos, que é o monóxido de carbono, o monóxido de nitrogênio e o óxido de nitrogênio. E temos os óxidos básicos, que são formados a partir de metal alcalino ou alcalinos terrosos e oxigênio. Ele é considerado um composto iônico, ou seja, ele é formado a partir de ligações iônicas. São alguns exemplos assim. Aí, essa é só uma tabela de comparação, mas a principal característica que vocês têm que se atentar aos óxidos neutros é que eles não reagem com água, nem com ácidos e nem com bases. O monóxido de carbono, ele é um dos muitos problemas do cigarro, ou seja, entre vários produtos formados na queima do fumo, está o gás monóxido de carbono. Como nós já vimos, eles não reagem com água, nem com ácidos ou com base, pois ele é um óxido neutro. Mas o interessante é, apesar disso, ele é capaz de reagir com a hemoglobina, que existe em nosso sangue, e ele vai impedir o transporte de oxigênio, ou seja, por isso aqueles problemas respiratórios que ocasiona do uso do cigarro. Esse é um dos inúmeros problemas que são associados ao uso do tabagismo. Ele é considerado um gás tóxico também. Os peróxidos são óxidos em que o nóxido do oxigênio é -1. A gente vai descobrir e ver detalhadamente mais à frente. Os peróxidos eles apresentam em sua estrutura esse grupo aqui, O2, 2-. Esse 2- não está se referindo ao nóxido do oxigênio, é só a estrutura inicial do peróxido, a gente vai entender mais na frente. Essa é a estrutura do peróxido geral. E o peróxido mais conhecido é o peróxido de hidrogênio, que é H2O2, que é essa estrutura aqui. Ele é um líquido molecular. Quando ele é dissolvido em água, ele vai originar uma solução conhecida como água oxigenada, que ela é muito comum e utilizada no nosso cotidiano. Lembrando que esse H2O2 não é água oxigenada, ele é o peróxido de hidrogênio. Agora, quando você faz uma solução do peróxido de hidrogênio, aí sim você vai gerar a água oxigenada. Temos o que? Temos o peróxido de metais alcalinos e temos peróxido do metal alcalino terroso. Para você formar o peróxido de metal alcalino, como é que você vai fazer? Você pega um metal alcalino, se ele é da família 1A, ele tem NOx mais 1, e você vai juntar com a estrutura do peróxido. Qual é a estrutura do peróxido? O2, 2-. Como é que você vai fazer? Só aquela regra do X básica. Vem a carga do metal alcalino, que é 1, vem para cá. E o 2, que é a carga da estrutura do peróxido inicial, vem para cá. Pronto. 2 para cá, 1 para cá. Aí como é que vai ficar? 2, que é do metal alcalino, e esse 1 multiplica por 2, gerando assim metal alcalino 2O2. São exemplos o peróxido de sódio e o peróxido de potássio. Temos os peróxidos dos metais alcalinos terrosos também. Como é que vai ser? Metal alcalino, o NOx dele é mais 2. Como é que vai ficar? Mais 2. O NOx da estrutura inicial do peróxido, que é o 2, 2-, é 2-. Como é que vai ficar a estrutura? Vem o 2 para cá, o 2 para cá. Como é que fica? Esse 2 vem para cá, é o 2. Esse 2 vem para cá, vai multiplicar por esse 2, que vai dar 4.
Pronto, o que é que você vai fazer? Lembra daquela regrinha que eu falei para vocês? Quando der para simplificar, vocês simplificam. Tudo aqui eu divido por 2. 2 por 2 vai dar 1, não precisa colocar. 4 por 2 dá 2. Pronto, por isso gerou metal alcalino terroso, O2. São alguns exemplos. O peróxido de cálcio e o peróxido de bário. Aí, se você observar, o NOx do oxigênio aqui vai ser menos 1. E aqui menos 1 também. Não reparem a letra, tá ok? Como é que vai ficar? Qual é o NOx do cálcio? Ele é da família 2A. Então o NOx dele vai ser mais 2. O NOx do oxigênio, como nós já sabemos, que é um peróxido, vai ser menos 1. Então fica menos 1 vezes 2, que eu tenho 2 oxigênio, dá menos 2. Então menos 2 com mais 2 dá 0. Aí você vai para esse outro aqui. O bário é de qual família? Da família 2A. Então, mais 2 o NOx dele. Qual é o NOx do oxigênio? Se ele é um peróxido, menos 1. Menos 1 vezes 2 oxigênio dá menos 2. Menos 2 com mais 2, 0. Como eles são compostos iônicos, você tem que lembrar que eles se neutralizam, ou seja, as cargas se neutralizam e tem que dar 0. Óxidos anfóteros, eles são considerados assim porque eles podem comportar-se como ácidos ou como bases, dependendo do meio que ele está. Como assim? Vamos lá entender. Óxido anfótero. Se ele estiver no meio ácido, ele vai agir como se fosse uma base. Se ele estiver no meio básico, ele vai agir como se fosse um ácido. Vamos ver esses dois exemplos aqui. Veja o comportamento desses óxidos nas reações a seguir. O óxido de zinco, nesse exemplo aqui, ele vai ser uma base. Ele vai reagir com o ácido clorídrico, que vai gerar o cloreto de zinco e água. Só que nesse outro exemplo aqui, ele vai agir como um ácido, reagindo com o hidróxido de sódio, que é uma base, gerando sal e água. Como é que vai? Aí, qual é a principal característica dos óxidos anfóteros? Ele pode reagir com uma base ou pode reagir com um ácido, dependendo do meio que ele está. Igual nós vimos esses dois exemplos. O óxido de zinco aqui reagiu como se fosse uma base, reagindo com ácido clorídrico. E nesse outro exemplo aqui, ele reagiu como se fosse um ácido, reagindo com hidróxido de sódio. Temos alguns exemplos. Esse que nós vimos acima, que é o óxido de zinco. E temos o trióxido de alumínio, que ele pode reagir também como um óxido anfótero. Temos ainda, para terminar por hoje, óxidos duplos, mistos ou salinos. Eles podem ser chamados assim, se vocês quiserem, chamam de óxido duplo, é mais simples. Eles são chamados óxidos duplos porque eles se comportam como se fosse formado por dois outros óxidos do mesmo elemento químico. Como assim? Esse óxido aqui, que é o tetróxido de triferro, ele equivale ao monóxido de ferro e ao trióxido de diferro, ou seja, ele é formado a partir desses dois elementos aqui. Esse outro aqui, que é o tetróxido de trichumbo, ele equivale a 2 mol do monóxido de chumbo mais o dióxido de chumbo. Por isso ele é considerado um óxido duplo. Por quê? Porque ele equivale a dois outros óxidos do mesmo elemento para formar esse óxido duplo ou misto. Se vocês observarem aqui, o elemento formador aqui desse óxido é o ferro. Qual é o elemento formador aqui também? Ferro e ferro. Ou seja, ele é considerado um óxido duplo porque ele é formado a partir de dois outros óxidos do mesmo elemento químico. No caso aqui é o ferro e nesse caso aqui é o chumbo. Eles reagem como se fosse uma mistura de dois óxidos. O que eu acabei de falar agora. O monóxido de ferro ele reage com o trióxido de diferro para gerar o tetróxido de triferro. Por isso ele é considerado um óxido duplo, porque ele é formado a partir de dois outros óxidos do mesmo elemento químico, no caso o elemento ferro. Bom, por hoje era só. Até a próxima. Tchau, tchau.